Graças a Deus, queridos amigos e pastores da Escola Teológica da Resgata. Bom, muita saudade de vocês. Se Deus quiser, essa semana estarei chegando por aí para ficar setembro e outubro aí na região. E aí vamos ter as aulas presenciais. Hoje quero falar sobre o livro de Joel. O livro de Joel foi escrito entre 515 a 500 antes de Cristo, logo após a construção do templo. O livro se divide praticamente em duas partes. A primeira parte mostra as destruições que aconteceram através de uma seca e também de uma praga de gafanhotos. Tinha 4 tipos de gafanhotos que estavam consumindo a terra naquela época. Essa era a visão de Joel. Total destruição da sua região através da seca e através dos 4 tipos de gafanhotos, né? O gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto destruidor, o gafanhoto devorador. E esses gafanhotos destruíam a terra de tal maneira que não tinha comida, não tinha alimento, não tinha nem como fazer o culto naquela época, porque o culto precisava de sacrifício de ovelhas, precisava de azeite, precisava de incenso, de muitas coisas que não existia mais na época por causa da crise que Israel estava passando. Então, a primeira parte do livro, o profeta vai focar nisso. Ele vai mostrar, essa é a visão da catástrofe, dos problemas que o povo dele, que a região dele estava passando naquela época. E aí tem a segunda parte. A segunda parte é a parte onde fala sobre a restauração, onde fala sobre a solução de uma grande provisão, de um grande derramamento do Espírito Santo, e foca também no dia do Senhor, ou seja, é uma profecia futura sobre os tempos dos fins também. Vamos falar um pouquinho mais da parte prática e pastoral para aplicarmos nas nossas vidas e nos nossos ministérios. O que Joel viu aqui, ele diz que não aconteceu em nenhuma época da história de Israel. É uma grande crise que o povo está passando, uma seca enorme, e esses 4 tipos de gafanhoto. Gafanhoto cortador, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Eles destruíram totalmente a base da riqueza do povo naquela época, que eram as plantações, né? As árvores, as plantas, as frutas. Esses gafanhotos destruíram toda a terra. Essa era a visão do profeta, né? Uma visão muito triste, de um período de crise muito grande. Como vencer, às vezes, esses períodos de crise? Como sair desses períodos de crises que a nação estava passando? Então ele vai mostrar, Joel então vai mostrar a saída para o povo. Num momento de crise, onde o devorador está destruindo, onde os gafanhotos estão destruindo a terra, onde estão destruindo as economias, destruindo as riquezas, o povo está padecendo. A única coisa que pode mudar esse quadro é a intervenção de Deus sobre a terra. A única coisa que pode mudar uma crise na vida humana é a intervenção do céu, a intervenção de Deus. E é isso que o profeta então passa a mostrar. A primeira coisa, queridos, para mudar um cenário desse aqui, ele chama os sacerdotes para a oração. Joel convoca os sacerdotes para chorar diante do altar. Mesmo quando tem crises no mundo, a restauração começa pela igreja, sempre.
A restauração começa pela igreja, a restauração começa pelos pastores, a restauração começa pelos ministros de Deus. Então Joel chama os ministros de Deus, Joel chama os sacerdotes e diz: chorem diante do Senhor. Faça uma convocação geral, chama o povo para orar, chama o povo para jejuar, chama o povo para se humilhar diante de Deus. E eles fazem uma grande convocatória e o povo se humilha diante de Deus. Ele chama o povo para um arrependimento. Diante das crises, diante das lutas da vida, a única coisa que vai mudar a rota é uma atitude de arrependimento, é uma atitude de mudança dentro de nós, de clamar ao Senhor e se arrepender diante do Senhor. Ele dizia: Deus quer um arrependimento não só de palavra, não só de boca, Deus quer um arrependimento de coração. Por isso ele disse: não rasguem as vossas vestes, porque quando, no meio das crises de Israel, um sinal de piedade, um sinal de espiritualidade naquela época, era rasgar as vestes, jogar cinza na cabeça. Mas até isso se tornou religiosidade. E Deus não gosta de religiosidade, Deus gosta de um coração contrito, de um coração arrependido. O que vai fazer Deus agir na terra e afastar os gafanhotos é o arrependimento genuíno. Não uma prática religiosa, não é eu carregar a minha Bíblia que vai fazer Deus mudar a rota da minha vida, Deus mudar as circunstâncias da minha vida. É eu obedecer a Bíblia, não é só carregar a Bíblia, é obedecer a Bíblia. O que Deus quer é um arrependimento de coração. Ele disse: não rasgue as vossas vestes, rasgue o coração. Ou seja, eu quero ver coração arrependido. Eu quero ver pessoas praticando a palavra. Eu quero ver pessoas praticando a santidade. Eu quero ver pessoas praticando a verdade. E isso é o que Joel estava dizendo. Isso vai chamar sobre a terra a bênção de Deus novamente. Ele diz: quem sabe Deus vai se lembrar de nós, vendo o nosso arrependimento, e vai mandar a chuva seródia. Sabe o que é a chuva seródia? Uma chuva fora de tempo, uma chuva fora da estação. Ele está dizendo que a única coisa que vai mudar esse cenário de destruição, que vai afastar os gafanhotos, que está deixando as pessoas pobres, que está deixando as pessoas com fome, que está deixando as pessoas na crise, a única coisa que vai mudar esse cenário é um coração arrependido, começando pelos pastores, começando pelos sacerdotes. Nós é que representamos a cidade, nós é que representamos um país. Pode ser um país grande, mas Deus começa através da igreja. Deus tem um compromisso com a igreja, com os pastores, com os ministros. Somos nós, aqueles a quem Deus compartilha os seus sonhos. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem a Ele. É para esses que Deus compartilha as coisas do coração dele. É para esses que Deus compartilha os seus sonhos. Então, a primeira coisa que vai fazer Deus mudar uma crise numa cidade, numa região, na vida de uma pessoa, a primeira coisa que vai afastar os gafanhotos da crise, da fome, da miséria e mudar a história de uma pessoa, mudar a sorte de uma pessoa, é o arrependimento. É clamar diante de Deus e pedir: me perdoa, Senhor. Senhor, nos perdoa. Perdoa nossas vidas, perdoa as nossas famílias, perdoa a nossa cidade. Senhor, muda a nossa história, começando pelos sacerdotes. Joel fala: sacerdotes do Senhor, chorem diante do altar. Chorem diante do altar. E diz: Senhor, poupe o teu povo, restaura o teu povo novamente. Precisamos fazer oração de arrependimento. Precisamos arrepender, pedir uma mudança dentro de nós. E quando essa mudança acontece dentro de nós, as coisas pelo lado de fora começam a mudar. Isso é o que Joel está dizendo. Primeira coisa, ele vê a crise.
ele vê a destruição e ele nos mostra essa destruição, que afeta a economia, afeta a mesa da pessoa, falta comida na casa da pessoa, só miséria, só destruição. Depois ele nos mostra, depois ele nos convida a nos humilharmos. Ele diz: sacerdotes, comecem por vocês, pastores, comecem por vocês, se humilhando diante de Deus. E esse arrependimento vai trazer a chuva, Seródia. Vai trazer a chuva, Seródia. Você sabe que o povo de Israel dependia da chuva para plantar o trigo, para plantar as machambas deles. Então, Deus está dizendo: vou mandar se tiver um arrependimento, vou mandar uma chuva fora do tempo. Vou mudar a estação de vocês. É uma estação de crise, vou mandar uma estação de chuva. A chuva, quando vem, ela muda tudo. A chuva, quando vem, ela tira o seco, a secura, a sequidão, a poeira. Ela traz o verde. Deus quer trazer o verde na sua vida. Deus quer trazer o verde da esperança no seu coração, na sua casa, no seu ministério. Mas para isso chegar, para essa chuva chegar, precisa arrependimento. Oração de arrependimento. Leva a sua igreja a pedir perdão dos pecados, a nomear os pecados, colocar os pecados diante do altar. Dizer: Senhor, nos perdoa. Senhor, nos liberta. Senhor, muda o nosso coração. E aí, isso vai trazer a chuva, e a chuva vai trazer o verde, e a chuva vai molhar a sua machamba, e a chuva vai fazer sua machamba florescer, e a chuva vai trazer as riquezas que você precisa, vai trazer as soluções que você precisa. Isso era o que Joel estava dizendo para a sua igreja, para o seu povo, na sua época. Então, a restituição funcionava assim. E uma pessoa, por exemplo, levou um cabrito de uma pessoa, ele tinha que devolver 4 cabritos. Isso era restituição. Agora, Deus está dizendo: eu vou restituir vocês de tudo que vocês perderam nessa crise aí, ó Israel. De tudo aquilo que os gafanhotos comeram. De tudo aquilo que vocês perderam por causa das secas, quando não chegou a chuva. Eu agora vou mandar a chuva, vou abençoar tudo, de tal maneira que vocês vão ganhar 4 vezes mais de tudo que vocês perderam. Isso é restituição. Deus está dizendo, porque houve arrependimento, houve uma mudança na vida da igreja naquela época, houve uma mudança na vida dos sacerdotes, dos ministros, dos pastores, dos homens de Deus. Deus está dizendo: eu vou restituir 4 vezes mais tudo aquilo que vocês perderam. É uma promessa de restituição para aquele que se arrependeu, para aquele que mudou. Deus quer restituir tua vida sobre aqueles anos que você perdeu. De repente você viveu muitos anos só tendo prejuízo na vida. Não prosperava, não crescia, seja na família, seja na vida profissional, na vida econômica, seja no ministério que nunca cresceu. Parece que o devorador estava sempre comendo, sempre destruindo. Deus está dizendo: quando tem oração, quando tem arrependimento, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Deus está soprando um tempo poderoso. Deus está soprando um tempo poderoso de abundância sobre a sua vida. Recebe essa palavra profética na sua vida. Deus está mandando um tempo novo, um tempo da chuva. Vocês sabem a importância da chuva em Moçambique. Vocês sabem que a maioria das pessoas precisam da chuva para plantar, porque a chuva vai fazer nascer o milho, a chuva vai fazer nascer o arroz, a chuva vai fazer nascer as folhas para fazer a maçamba. A maçamba. Deus está mandando um tempo novo para a sua vida. Amém? Se você mantém um coração arrependido, essa restituição vai chegar na sua vida.
Deus vai acelerar as coisas na sua vida. Coisas que você demorou demais para ganhar, muitos anos para ganhar uma coisa. Num ano pode acontecer uma multiplicação extraordinária na sua vida. Tudo porque um coração quebrantado diante de Deus, Deus não despreza. O seu coração quebrantado, o seu coração humilhado, o seu coração com vontade por Deus, com sede por Deus, com fome por Deus, atrai toda essa restituição para a sua vida. Então, aqui agora então veio toda essa promessa de riquezas, de abundâncias, de frutos, de colheitas sobre a vida do povo de Israel. E que Deus também faça na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Nós vamos para a última parte, que é a restauração do ambiente espiritual, que é uma promessa do sobrenatural, que é uma promessa ministerial, que é uma promessa de avivamento sobre aquele povo. Então, o arrependimento daquele povo trouxe as riquezas de volta, trouxe a provisão de volta sobre eles, trouxe uma abundância extraordinária. Mas não só isso. Agora, no capítulo 2, versículo 28, diz: e acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Olha só, aqui, então agora Deus está fechando esse livro com uma promessa de avivamento, com uma promessa de despertamento espiritual. Porque, queridos, não basta as coisas estarem bem, não basta a igreja, não basta a nossa casa ter dinheiro, não basta a nossa mesa ter fatura, não basta termos recursos. Nós precisamos também, e especialmente, e principalmente, do avivamento espiritual. Eu creio que uma das coisas que mais nós precisamos nos nossos dias é de um avivamento. E aí, Joel está profetizando, dizendo, Deus está dizendo, depois disso, depois desses acontecimentos, eu vou derramar sobre vocês o meu espírito. E diz, os vossos filhos profetizarão. Primeira coisa, Deus vai levantar os nossos filhos como uma geração profética. Nós somos esses filhos. Nós somos esses filhos que foi profetizado lá atrás. Aqui, 700 anos, 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo foi profetizado. E essa profecia vai cumprir lá em Pedro, lembra? Essa profecia é a profecia do Pentecostes. Isso vai se cumprir lá, na igreja primitiva. Quando Jesus sobe para o céu, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou mandar sobre vós a promessa do meu Pai, e vós sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus está dizendo que iria levantar uma geração profética. Nós somos essa geração profética. Você tem que se levantar hoje como uma geração profética. O profeta, ele escutava a voz de Deus e trazia a voz de Deus para a igreja e para a cidade. Nós temos uma voz profética para esse mundo. Nós somos uma igreja profética. Uma outra coisa que ele fala aqui, vossos velhos sonharão. Você sabe que o sonho, esse sonho aqui não é aquele sonho que você dorme e está com a barriga cheia e fica sonhando à noite sem dormir, nada, não é isso. Está falando de sonhos como um propósito de vida. Tipo, qual é o seu sonho? O meu sonho é ter uma igreja com 1000 pessoas dentro. O meu sonho é ter 300 igrejas em Moçambique. O meu sonho é isso, está falando de projetos de vida. Agora, queridos, geralmente, quem mais tem sonho são os jovens. Um jovem de 18 anos, ele está sonhando em se casar,
ele está sonhando em fazer uma faculdade, ele está sonhando em construir uma casa, ele está sonhando em ter o carro dele. Agora o velhinho já não sonha mais. O velhinho já viveu a vida dele toda, agora já está velhinho, já não tem grandes sonhos, já não quer construir mais nada, ele não está sonhando mais. Mas Deus está dizendo, até aquele que deixou de sonhar, voltará a sonhar. Talvez você não é velhinho, mas o tempo envelheceu sua vida. O tempo envelheceu sua capacidade de sonhar. Às vezes você sonhou ter uma casa, ter um carro, você sonhou crescer o seu ministério, mas não aconteceu. Talvez aconteceu com você isso e você ficou frustrado. Parou de sonhar. Agora Deus está dizendo o quê? Ei, eu vou fazer você sonhar de novo. Ei, eu vou fazer você sonhar novamente. Percebe? É você mesmo. Eu vou fazer você sonhar novamente. Com um casamento bonito, com a família bonita, um casamento feliz, uma casa feliz, uma família abençoada, uma igreja próspera, uma vida com a provisão de Deus, saúde para sua família. Deus está dizendo, vou fazer os velhos sonhar de novo. Aqueles que envelheceram, aqueles que pararam de sonhar, hão de sonhar novamente. Então recebe a capacidade de sonhar. Qual é o seu sonho? Aqueles sonhos que já morreram, Deus vai ressuscitar na sua vida. Os vossos jovens terão visões. Sabe, Deus tem me falado muito de visão de futuro. A visão é a capacidade de enxergar o futuro. Eu tenho falado que você só vai conseguir ir até onde os seus olhos podem ver. Escreve isso aí. Você só vai até onde os seus olhos podem ver. Qual é o tamanho da sua visão? O que você consegue ver para a sua vida? Por exemplo, tem 5 anos que eu estou vendo a Resgata entrar no Malawi. Eu não tinha entrado no Malawi. A Resgata estava em Moçambique. Mas a minha visão já estava no Malawi. Eu pensava, um dia hei de chegar no Malawi. Hei de entrar com a Resgata no Malawi. E já aconteceu. Por quê? Porque eu tinha essa visão. Você só vai até onde a tua visão pode chegar. Onde você vai é onde a sua visão já chegou primeiro. Se você, por exemplo, sonha, um dia eu vou no Brasil, você vai chegar lá. Mas tem pessoa que tem a visão da galinha. Eu já falei isso aí. A visão da galinha é grande ou é pequena? A visão da galinha só alcança 1 metro dos pés dela. Porque ela fica só ali, bicando o chão e ciscando. Ela não consegue ver longe. Então, você não pode ser um pastor com visão de galinha. Pastor, galinha não pode. Tem que ser pastor águia. Tem que ser um líder águia. Porque a águia está lá em cima. Você nunca vai ver águia aí no quintal da sua casa. Você já viu águia no quintal da sua casa? Nada. A águia não fica baixa assim. O que fica aí no quintal da sua casa são as galinhas. Essas não são tão importantes. São boas para comer. Muito boa mesmo. Cafiliar, muito boa para comer. Só que águia estão nas montanhas. Águia está lá em cima, respirando ar fresco, comendo comida fresca, porque ela tem uma visão de longo alcance. De lá de cima ela consegue ver um peixe nadando no rio, e ela desce e pega aquele peixe. A provisão depende da sua visão. O seu alcance, o que você vai alcançar na vida, depende do que você é capaz de enxergar. Agora, Deus está dizendo, vou mandar um avivamento tão grande, que vou levantar uma geração visionária,
uma geração que consegue enxergar, uma geração que consegue andar dentro de uma visão. Qual é a visão de Deus para o seu ministério? Qual é a visão de Deus para o seu chamado? O que Deus mostrou para você? Não sei. Então você não vai para lugar nenhum. Agora, se você tem claro os objetivos, a visão, o caminho, o alcance, aonde Deus quer levar você, aonde Deus quer levar o seu ministério, aonde Deus quer levar a sua família, aonde você quer chegar na sua vida financeira, econômica, onde você quer chegar, é ali que você vai chegar. Se você já viu, se você tem isso dentro de você, é uma visão de Deus, e Deus vai te levar lá. Então, o livro de Joel vai terminar com essa promessa de avivamento, que vai acontecer lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão esperando o Espírito Santo. A Bíblia diz que desceu um som muito grande e um vento impetuoso encheu o cenáculo onde eles estavam orando, onde eles estavam buscando, perseverando, buscando a Deus. Diz a Bíblia que desceu como línguas de fogo e pousou sobre a cabeça de cada um, e eles começaram a falar em línguas e profetizar para se cumprir o que está dizendo aqui: levantarei uma geração profética. E diz a Bíblia que naquele dia, em Atos dos Apóstolos, veio um avivamento tremendo sobre aqueles homens. Eles saíram dali cheios do Espírito Santo. Foi tão forte que Pedro, que era um pescador, apenas quando Pedro passava, a sua sombra, a sombra de Pedro, tocava naquelas pessoas, e as pessoas já ficavam curadas. Você já pensou um avivamento tão grande que até a sua sombra cura as pessoas? Porque você está tão ocupado orando pelas pessoas, não pode orar por todos, mas a sua sombra está tocando nas pessoas. Há tanto poder na sua vida que as pessoas ao redor estão sendo curadas. Isso é um avivamento. E Deus está prometendo em Joel: vou fazer esse avivamento sobre a terra. E Pedro e os apóstolos, os discípulos, provaram esse avivamento. Pedro diz: olha, e o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, queridos, vamos orar. Se coloque de pé, vamos orar agora diante do Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Jesus quer orar agora pelo um avivamento sobre esses homens de Deus. Em nome de Jesus, seja avivado nessa tarde. Seja avivado nessa tarde em nome de Jesus. Receba a provisão do céu, receba a chuva seródia, receba um tempo novo, receba um tempo verde, um tempo de chuva de Deus. Receba também o avivamento do Espírito Santo. Receba o avivamento do Espírito Santo na sua vida. Você que estava frio, se renove nessa noite. Não aceite a frieza, não aceite a terra seca da sua alma, não aceite frieza. Aceite o fogo do Espírito Santo, aceite as línguas de fogo dentro do seu coração. Se renove nessa noite, se renova nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocado, seja renovado, seja restaurado, seja restituído, em nome do Senhor Jesus. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba a unção de Deus na tua vida. Receba o poder de Deus no teu corpo agora. Receba em nome de Jesus. Seja tocada pelo Espírito Santo de Deus agora. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Tenha um ministério renovado. Tenha uma igreja cheia do fogo. Tenha uma igreja renovada. Ministre isso sobre a sua igreja. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Se Deus quiser, se der tudo certo, na quarta-feira já vou estar aí em Moçambique. Se Deus quiser. Se não der certo, sair o visto, mas logo, logo nós vamos estar aí, tá bom? Eu vou dar sinal, vou falar com o Armando, qualquer coisa ele liga para todos vocês e a gente se reúne aí, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.